Na aula 6 a gente parou exatamente aqui. Agora nós estamos na aula 7. Na aula 7 as coisas já começam a andar mais um pouco, porque a gente vai começar a fazer coisas que o pessoal realmente tem aquele desejo em fazer, aquela vontade em fazer e se interessar. Hoje nós vamos estar trabalhando com finalmente as teclas de atalho do computador. Bom, primeira coisa que eu digo para vocês, eu vou abrir aqui meu Otto, abrir local do arquivo. E aqui no Otto ele tem um PDF que nos ajude. Aqui, deixa eu ver aqui qual é o PDF. Tô procurando esse PDF aqui. Ele tem um PDFzinho aqui dentro das teclas Syndicate. E é importante isso, tá? Nossa, é muito arquivo que ele tem, não tô conseguindo encontrar. PDF. Tá, achei. Para a gente estar trabalhando com as teclas de atalho, a gente precisa primeiro saber o que é Syndicate. Tá abrindo aqui o meu Word. Pronto. Bem grande, né? Para quem não enxerga, isso é maravilhoso. Aqui a Microsoft está explicando o que é e eu vou explicar para vocês o seguinte. Aqui são as keys e aqui é os códigos das keys, tá? Olha aqui. A tecla Home, a gente escreve ela assim. A tecla Enter, a gente escreve ela ou assim ou assim. Esse ou aqui não é para escrever não, é só o símbolo, tá? Então a gente pode escrever Enter desse jeito aqui, ou a gente escreve desse jeito aqui, ó. Tá? A tecla End, a tecla Down, que é a tecla para baixo, a tecla Delete, ou a gente escreve a tecla Delete assim, ou escreve assim. Tecla Caps Lock, Break. Backspace a gente pode escrever assim, assim e assim. A gente tem três formas. Acho que é a única tecla que tem três formas, né? Eu acho. A tecla para tirar print da tela, né? Do computador, PRTSC. Tecla para direita, tecla Tab, tecla para cima, as teclas F1 até F16. Tecla de subtração, de adicionar, de multiplicar, de dividir. A tecla Shift, a tecla Ctrl, a tecla Alt. Por que eu estou mostrando isso? Porque a gente precisa saber disso. Vamos para a nossa IDE e vamos começar a utilizar o que a gente aprendeu aqui na nossa IDE. Lembrando que a tecla Windows ela é representada dessa forma. Essa aqui é a tecla do Windows, tá? É tanto que se eu vir aqui colocar o comando key.press e passar para ele aqui, ó, Windows, ele tá entendendo que eu quero pressionar a key. O que é uma key? Key é uma tecla. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Key é uma tecla. Então ele entende que eu quero apertar, pressionar a tecla Windows. Olha aqui, ó. Abriu aqui o meu Windows, tá vendo? Olha aqui. Toda vez que eu clico em executar, ele abre aqui o meu Windows. Então eu quero abrir aqui Windows R. Então eu vou digitar a tecla do Windows mais a tecla R. Então ela abriu aqui, ó, o meu executar. Windows Z vai abrir o explorador de arquivos, viu? E assim sucessivamente, vocês viram aí como é que funciona. Se eu quero minimizar uma janela, como é que eu faço? Eu preciso pegar a tecla Down, porque quando eu clico, ó, Windows, vou apertar no meu computador agora. Tecla do Windows, Down, ó, Windows Down, Windows Down, minimizou. Então eu tenho que apertar duas vezes a tecla do Windows mais Down para minimizar a janela. Então aqui eu coloco Windows Down. Se é duas vezes, eu vou colocar 3 para ter certeza que eu vou minimizar a janela. Vamos colocar um delay aqui para a gente poder ver, né, corretamente. Delay.seconds. Eu estou colocando aqui porque quando eu clico já vai executar direto, rápido. Aí vai minimizar aqui e eu não quero minimizar aqui. Então colocando delay dá tempo de eu abrir uma janela e a gente testar. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Delay.second down. Tá. Delay.
colocar 4 segundos. Vamos ver. Minimizou a janela. Viu? Como é que funciona? Se eu quero maximizar a janela, eu coloco aqui up, ao invés de down. Up 3 vezes. Vamos lá. Maximizou a janela. Que legal, né? Então é por isso que você tem que aprender a usar essas teclas. Tem a tecla down aqui embaixo, que foi que eu escrevi. Cadê a tecla down aqui? Aqui, ó, tecla down e a tecla up. Left é esquerda, right direita. Aqui, a tecla up. Lá embaixo você tá vendo que ele tá mostrando também, ó, key number. Então ele tá mostrando aqui exatamente o que eu falei, ó, left. Aqui tá pedindo para apertar a tecla esquerda 42 vezes. Essa pessoa deve estar com um texto muito grande, né? Querer apertar 42 vezes a tecla para a esquerda, tecla left, que é as teclas de direção do computador. Aprendendo, trabalhando com essa key, fica mais fácil para você programar. Então aqui a gente tem a tecla Shift, a tecla Ctrl. Então a gente, para clicar em Ctrl A, a gente faz o seguinte, a gente coloca aqui, ó, Ctrl A. Eu vou criar um texto aqui, só para ilustração. E aqui, ó, vou pedir para ele executar o que? A tecla Ctrl A. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Aperta a tecla Ctrl mais A. Vamos lá. Vamos aguardar 4 segundos. Viu? Apertou Ctrl A. Se eu quisesse apertar a tecla Delete, eu colocarei aqui delay.seconds 2 segundos. Opa. E aqui eu colocaria key.press. Eu colocaria a tecla aqui ou delete, que eu posso escrever assim, ou só del, tanto faz. Vou escrever assim porque é menor, né? Aperta a tecla de deletar do PC. Vamos executar aqui novamente para a gente ver. Viu? Então por isso que é bom aprender a tecla key para você saber como é que você vai fazer. Utilizando essa tecla key, uma outra coisa que a gente vai aprender é o comando write. O comando write é um comando chamado escreva. Então se eu disser assim, ó, write, olá pessoal, e eu der enter, ele vai escrever para mim, olá pessoal, viu? Então sabendo que write e o que está na frente vai escrever, a gente pode misturar o write com as keys, e é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai misturar as teclas de atalho com as teclas write, as teclas de atalho com o comando write. Desculpa, porque eu fico ouvindo televisão e falando, então me confundo, tá? Desculpem aí, é difícil se concentrar. Vamos misturar aqui o comando write com o comando das teclas, para ficar uma coisa bem bacana. Mas para isso a gente precisa primeiro fazer um conjunto de instruções no bloco de notas para a gente executar na nossa idle. Que instruções são essas? Olha, vou explicar quais são essas instruções. O que é que eu quero fazer? Essa é a pergunta que você tem que começar com ela. Você não pode fazer uma coisa se você não sabe quais são os procedimentos, as instruções, o passo a passo. Porque se você, por exemplo, você vai até a farmácia, quais são os procedimentos que você vai ter que fazer? Você vai ter que andar reto, virar à esquerda, virar à direita, até chegar na farmácia. Verificar os automóveis se estão indo em sua direção, para você parar e esperar o automóvel passar e assim por diante. Então isso são instruções até chegar na farmácia, que é o seu ponto, o seu objetivo. Tá? Do mesmo jeito aqui, o que eu quero fazer? Eu quero abrir o executar do Windows. 2. Quero escrever Notepad. 3. Quero clicar em Enter para abrir o Notepad. 4. Eu vou escrever aqui errado, tá? Mas o importante é você seguir as orientações. Aqui eu vou colocar quero
escrever um texto qualquer, porque é só um teste. Quinto procedimento, eu quero salvar o texto, beleza. 6, quero dar nome ao arquivo, opa, escrevi errado, arquivo. E 7, quero clicar em Enter para salvar, clicar em Enter para salvar o arquivo. E 8, eu quero fechar o bloco de notas, que é a mesma coisa de Notepad. Quando a gente fala Notepad, a gente está falando do bloco de notas do Windows. Quando a gente está falando de Notepad++, a gente está falando de outro programa. Então não confundir Notepad++ com o Notepad. Beleza? A gente tem 8 procedimentos para a gente executar. Então logo a gente vai colocar quantos procedimentos aqui, né? A gente vai colocar, acho que em torno até de 10 procedimentos, se não for mais, por causa dos delays. Porque do primeiro procedimento para o segundo, a gente precisa colocar um atraso, como as pessoas falam, né? Ou um delay, um intervalo, que é para a gente conseguir executar essas funcionalidades. Eu vou colocar um delay no início para ficar mais fácil, mas não é obrigado. Talvez eu nem precise colocar, né? Porque como tem muita função e o vídeo vai ficar um pouco grande, eu não vou colocar. Mas então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. Abrir o executar do Windows. Key.press Windows-R, tá? A gente vai abrir aqui o executar do Windows. Então, Windows-R. Quero escrever Notepad. Então, seconds, vamos colocar um intervalo. Lembrando que desse aqui para esse é um tempo, um atraso, como o povo fala, né? As pessoas falam. Daqui para cá é outro intervalo e assim por diante. Então, cada um tem um intervalo. Intervalo de 2 segundos. Quero escrever. Então, aqui eu vou colocar write Notepad delay.seconds. Não é difícil. Então a gente já foi. Quero escrever Notepad. Beleza. Se eu já escrevi Notepad, eu quero abrir. Então aqui eu vou colocar key.press tecla de Enter para abrir o Notepad. Delay.seconds 2 segundos. Depois de 2 segundos que eu abri, eu quero escrever um texto qualquer. Escrever um texto qualquer. Qual texto? Né? Então aqui a gente coloca aqui write. Qual texto eu quero escrever? Windows 10 é um sistema operacional da Microsoft. Beleza? Delay.seconds 2 segundos. A gente já escreveu um texto qualquer. Quero salvar o arquivo, tá? Então aqui vai ser key.press. Todo mundo sabe que para salvar um arquivo é o botão Ctrl S. Então delay.seconds, ele vai perguntar para a gente. Quando a gente clica em Ctrl S, ó, opa, Ctrl S, vai perguntar o nome do arquivo. Então precisa dar um nome do arquivo. Então aqui, ó, eu vou colocar write arquivo aula teste texto.txt mais um delay de 2 segundos, delay.seconds, opa, erro de sintaxe, delay.seconds, e aqui a gente quer salvar. Então key.press, eu falo muito rápido, tropeço nas palavras, peço perdão. Key.press, a gente passa Enter para salvar. Quero dar nome ao arquivo, quero salvar o arquivo, beleza? E vamos fechar o bloco de notas por último. Então mais delay.seconds 2 segundos, vamos fechar o bloco de notas. Para fechar, a gente precisa acionar a tecla Alt F4. Então a tecla Alt é essa tecla e a tecla F4. Grande, né, o algoritmo? Grande. Vamos lá, vamos executar o código mentalmente, na cabeça. Abrir o bloco de notas, esperar 2 segundos, digitar o Notepad, esperar 2 segundos, apertar Enter para abrir o bloco de notas, esperar 2 segundos, escrever, esperar 2 segundos, salvar, esperar 2 segundos, salvar o arquivo como arquivo aula teste.txt, esperar 2 segundos, pressionar Enter, esperar 2 segundos, fechar o bloco de notas. Vamos executar.
Viu? E se a gente vir aqui, tá salvo o que a gente fez. Então a gente aprendeu hoje que o comando write é o comando que escreve e que o comando keypress é um comando que pressiona a tecla utilizando o método sendkey. Sem falar que a gente pode utilizar também o mouse junto com isso, tá? A gente pode utilizar o mouse. Então, para a gente utilizar o mouse, já que a gente quer fazer uma aula completa hoje, para a gente matar esse assunto, a gente precisa fazer o seguinte: aprender que no mouse a gente tem diferentes formas de fazer. Primeiro que a gente precisa passar para o mouse location, ou seja, qual é a localização do mouse. Vamos testar aqui da seguinte maneira. Eu vou testar aqui, ó, porque aqui tem mais funções para a gente testar. Eu quero que o meu mouse vá para essa posição aqui. A posição é a posição 55. Deixa eu clicar aqui. A posição é a posição 46. Olha, conforme eu vou alterando aqui, ó, vai mudando. Então, vamos lá. Posição 51. 51 é a posição X, começando com a posição X. Posição 27. Eu não aconselho fazer isso na área de trabalho, porque esses ícones, eles mudam de posição. Quer ver, ó? Ó, já mudou de posição. Então agora, como muda de posição, é complicado. É bom objetos fixos, que não mude a posição. Então já vou ter que alterar aqui a posição porque mudou. 50-210. 50-210. Depois que vier para essa posição, o que é que eu vou fazer? Porque se eu tô com o mouse aqui e ele vem para cá, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu vou apertar com o botão direito. Eu vou apertar 2 vezes, né? Vamos escolher um outro objeto, que nem a lixeira, que fica mais fácil da gente poder ver. Porque a lixeira, dando 2 cliques, já abre sem precisar perguntar se a gente quer permitir, né? Porque não executa como administrador. Como executa como administrador, fica mais complicado porque não aparece no vídeo. E o intuito é que apareça. Então vamos mudar para 146, 300. Vai vir aqui. Depois que fizer isso, o que a gente vai fazer? Mouse.click. E aí é que tá. Eu quero apertar com o botão esquerdo para marcar. Eu quero dar 2 cliques, que é double. Ou eu quero apertar com o botão direito ou ficar pressionando. O que eu quero fazer? Vamos começar com a tecla left. Beleza? Olha o que acontece, ó. Só veio para cá e não fez nada. Tá? Se eu colocar aqui double. Ah, perdão. É mouse.left. Olha aqui, ó. Marcou a lixeira, mas não fez nada. Só marcou a lixeira. Se eu der double aqui, ó, double, eu tô dizendo que vai dar 2 cliques. Então se eu executar, ó, vai dar 2 cliques. Quer ver, ó? Eu vou colocar aqui um delay em cima pra gente poder ver. Delay.seconds. 3 segundos, vamos lá? Olha aí, ó. Foi e abriu a lixeira. 2 cliques. Se eu der aqui o comando right, vai apertar o botão direito do mouse na lixeira. E daí eu posso utilizar as teclas de atalho para fazer outras coisas também. Então aqui eu posso fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um comentário. Vai para a lixeira e seleciona o botão direito do mouse na lixeira. Depois, o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer ele para uma opção aqui. Então eu vou ir para essa opção que é propriedades. Então eu posso fazer o seguinte. Posição 208, 443. Ou eu posso usar as teclas. Eu tenho 2 formas, né? Mouse ou tecla. Vamos fazer usando as teclas. Depende da implementação de cada um. Então aqui eu vou usar uma tecla. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se é 6, 6 mais 1, 7. Então eu tenho que mover 7 vezes. Então aqui eu vou vir aqui, ó. Key.press. Tecla para baixo é tecla down. 7 vezes.
Depois delay.second 2 segundos, key.press, enter, beleza? Então aqui eu copio esse comentário e mudo o comentário para facilitar a interpretação. Navega até as propriedades da lixeira e clica em enter. Vamos agora executar o nosso código. Vai para a lixeira e seleciona o botão direito do mouse na lixeira. Navega até as propriedades da lixeira e clique em enter. Vamos lá. Viu? Funcionou. Propriedades da lixeira. Eu poderia fazer aqui utilizando o botão do mouse também, né? Que é assim, ó. 205.439. 405. 239. Tô certo? Deixa eu ver se estou certo. 215, 450. 215, 450. 215, 450. E eu colocarei aqui, ó, mouse.left. Eu poderia fazer isso. Opa, mouse.click, mouse.left. Eu poderia fazer isso. Ó. Também. Navega até as propriedades da lixeira e clica com o botão esquerdo do mouse nas propriedades da lixeira. Vamos executar aqui. Fizemos uma implementação básica. Faltou um delay, né? Daqui pra cá, ó. Daqui pra cá não tem um tempo. Por isso que não funcionou. Delay.second 2 segundos. Coloca o delay que quiser. Eu coloco 2 segundos mesmo, porque não gosto de muita coisa não. Implementação realizada. Vamos testar. Mouse tá errado. Olha aqui, ó, erro de sintaxe. Location. (215, 450) não foi. 228, 469. 228, 469. 460. Vamos ver agora. Viu? Agora deu certo. Então aqui a gente fez uma implementação tanto usando o mouse aqui no final como usando o botão do mouse. A outra coisa é poder enviar áudio, né, pelo Telegram. Vamos deixar maximizado. Vamos ir na nossa idle. E aqui a gente quer gravar um áudio. Vamos colocar aqui. Synth. Pode falar. Iniciando gravação de áudio durante 5 segundos. Beleza. Então aqui ele vai para a posição do microfone. Mouse.location 1047 701. Mouse.click.press. O que é press? É deixar pressionado. Então quando eu estou dizendo aqui, ó, press, olha só, press, mouse.press, eu estou dizendo para ele deixar a tecla do mouse pressionada para gravar o áudio. Então aqui eu coloco delay.second 5 segundos. Quando eu coloco 5, ele vai deixar gravando o áudio durante 4 segundos, porque é o valor -1.
tá? Lembre-se disso. Aqui no Telegram, isso é coisa do Telegram, tá? É coisa do Telegram. Quer ver, ó? Vocês vão ver que vai ficar gravando 4 segundos. Depois disso, eu vou enviar o áudio. Ou eu vou parar o áudio. Então, para parar o áudio, eu coloco o mouse e clique. Porque já está na posição do microfone aqui, ó. Já colocou na posição do microfone. Tá gravando. Passou 5 segundos, vai parar de gravar. Então, eu coloco o seguinte. Mouse.left. Ao mesmo tempo que eu paro de gravar, o Telegram já envia o áudio. Então, eu já vou e coloco aqui, ó. Speak.sync. O áudio foi enviado ao grupo. Beleza? Aqui a gente coloca um delay para mim poder trocar de janela, porque senão tá nessa janela aqui vai dar. Mas vamos testar, vamos ver se dá certo. Iniciando gravação de áudio durante 5 segundos. O áudio foi enviado ao grupo. Viu? Deu certo. Deu certo. Cada um tem suas implementações. Se eu quisesse apenas gravar o áudio e eu dizer para ele parar, então eu criava um script somente para iniciar a gravação. Assim, ó, tá vendo? E criava outro script para parar, né? Mas no meu caso aqui eu defini os segundos porque eu só quero gravar áudio de 4 segundos. Então cada um tem sua forma. Também poderia aqui enviar uma mensagem ao grupo, speak.sync, enviando mensagem ao grupo. Então vamos para a posição mouse.location, posição 551, 705, mouse.click, 2 cliques, né? Mouse.double, 2 cliques do mouse, delay.second, coloque, ó, boa tarde galera, aqui é o Otto em sua vídeo aula de PyML. Opa, aqui é o delay, desculpa pessoal, desculpa, aqui é o delay, tô realmente abelolado, delay, aqui é o delay, 3 segundos, aqui que é o comando write para escrever, beleza? Speak, enviando mensagem ao grupo, ok, escreveu, delay.seconds, 2 segundos, speak.sync, mensagem enviada. Para enviar a mensagem, eu vou colocar aqui key.press, porque eu estou mandando a mensagem escrita, tecla Enter. Vamos executar o código mentalmente. Então, speak.sync enviando mensagem ao grupo. Não saiu nada de áudio aqui porque eu não falei nada, vocês viram. Enviando mensagem ao grupo, vai para a posição aqui da caixa de mensagem, dá 2 cliques. Depois de 2 segundos escreve essa mensagem, mais 2 segundos, dá Enter para enviar a mensagem. Vamos testar agora. Enviando mensagem ao grupo. Mensagem enviada. É isso aí, a aula vai terminando por aqui.